Então, bom dia, gente. Até agora a gente estava vendo a parte do escoamento interno, certo? E agora a gente vai começar a ver um outro tipo de escoamento, né? Então a gente vai ver agora o escoamento externo, beleza? Então, o nosso foco, principalmente no escoamento externo, está relacionado com as forças de arrasto. Antes de ver isso, a gente vai ver um pouquinho sobre a camada limite, né, o escoamento externo em placa plana relacionado com a camada limite, tá? De uma maneira bem geral, para vocês entenderem, a camada limite em placa plana, ela tem o formato e a ideia exatamente igual ao que a gente está fazendo no escoamento interno, tá? Então, um escoamento sobre uma placa plana, a velocidade 1. Então, vamos olhar aqui, ó. Que a gente tem a nossa placa plana e aqui está chegando o meu escoamento com a velocidade U constante. Quando esse escoamento encontra essa minha placa plana, o que vai acontecer? Próximo da placa, né, vai ocorrer o que? A velocidade na placa vai ser zero, né? A condição de quê? Não deslizamento. Então, o que acaba acontecendo? Próximo da placa, a velocidade é menor. E conforme eu vou subindo, maior é a velocidade. O que acontece? Conforme eu vou caminhando na minha placa, estou caminhando na minha placa, essa velocidade zero aqui, no contato com a placa, vai acabar influenciando a camada de cima, que vai influenciar a camada de cima, que vai influenciar a camada de cima. Então, conforme eu for caminhando, ela vai influenciando cada vez mais longe. Certo? Então, por isso que a gente tem um perfil acima da minha camada limite. O que é essa camada limite? A região que é influenciada pela placa. Então, acima da camada limite, velocidade constante U. Né? Então, a gente tem fora da camada limite, velocidade é constante e a pressão também. Dentro da camada limite, a velocidade está variando. Quanto mais para cima, maior a velocidade. E daí o que acontece? A gente tem novamente o que? Aquelas três regiões, laminar, transição e turbulento, tá? Então a gente tem aqui que na região laminar, né, a nossa espessura da camada limite, ela não é tão acentuada. Quando eu chego no turbulento, ela já começa a crescer de uma maneira bem maior, tá? Então, aqui é a nossa espessura da camada limite e nesse caso, como a gente está trabalhando em placa plana, o Reynolds crítico, o que é o Reynolds crítico? O Reynolds em que começa a ocorrer o quê? A mudança do regime laminar para começar a ter a turbulência. Tá? Então, o Reynolds crítico é 5 vezes 10 na quinta. Então, beleza. Então, isso que está escrito aqui é basicamente o que eu expliquei. Né? Na primeira camada de fluido em contato com a placa, a velocidade é zero, não deslizamento. Essa camada acaba retardando as partículas da camada vizinha devido ao atrito e a camada vizinha vai retardar a camada de cima e assim sucessivamente. O que acontece? A presença da placa ela é sentida até uma certa distância S, beleza? Até uma certa distância, não S, que é a espessura da camada limite. Tá? Então, até essa é a nossa espessura da camada limite, né? E ela vai variando conforme eu estou andando em X. Tá? Então, a velocidade ela acaba sendo influenciada nessa região, né? Que é da minha camada limite. Acima disso, não influencia. Tá? Então, além da qual, a velocidade corrente livre permanece virtualmente constante. Qual que é o detalhe? A espessura da camada limite é definida como a distância y para o qual a nossa velocidade U é 0,99 Uzão, tá? Então, quando eu chego aqui, a minha velocidade é 0,99 U. Embaixo disso aqui eu tenho 0,98 U. Tá? Aqui eu posso ter 0,992 U. Tá? Então, acabou se convencionando que quando eu atinjo uma velocidade aqui de 0,99 U, tá? Quase no inteiro, né? Até aqui é uma espessura da camada limite. Tá? Então,
todas as velocidades que estão aqui em contato com a minha camada limite, todos esses pontos, eles têm uma velocidade de 0,99 U. Por que é 0,99 U? Porque foi convencionado assim. Por quê? Porque se a gente resolvesse colocar só quando fosse um inteiro, essa camada limite ia poder ficar muito alta, sendo que daqui até aqui está variando de 0,99 U até 0,995 U. Entendeu? Então não tem sentido. Então, quando atingir uma velocidade muito próxima de U, 0,99 U, é essa a minha espessura da camada limite. Tá? Então, aqui o último ponto. Qual que é a distância para eu começar a ter a região de transição? Ou seja, quando que eu começo a ter, né, um comportamento turbulento? Lembra? Laminar bem certinho, em camadas, turbulento, um comportamento bem caótico. E essa transição, o que é? É quando eu ainda tenho alguns laminares, mas já começa a ter o quê? Uma turbulência. Tá? Então, essa é o que acontece nessa região de transição. Então, a partir de que ponto eu tenho o início da transição? Quando o Reynolds é 5 vezes 10 na quinta. Tá? Então, quanto que eu preciso de distância desse aqui para eu ter um escoamento que começa a ter a região de transição? Aqui, ó. Qual é a distância x para começar a ocorrer a transição do laminar para o turbulento? Bom, se o Reynolds para que isso ocorra é 5 vezes 10 na quinta, então basta eu achar aqui o nosso comprimento x para que isso ocorra. Né? Então, tem uma velocidade, por exemplo, de 30 metros por segundo, uma densidade, uma viscosidade. Eu simplesmente aplico o número de Reynolds e vou achar que x é igual a 0,243 metros, tá? Então, quando eu tenho uma placa, por exemplo, se eu tivesse uma placa para um escoamento nessas condições e ela tivesse 0,2 metros, tá? Isso significa que ela está toda na região laminar. Se a placa tivesse 0,5 metros, isso significa que até aqui foi laminar e daqui para frente já começou a turbulência. Beleza? Então, a gente viu o escoamento sobre uma placa plana, né? E agora a gente vai ver o quê? Então, a gente estava pensando só escoamento de um fluido sobre uma placa plana e agora a gente vai pensar no escoamento quando o objeto está no meio de um fluido. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensar, né, esse objeto aqui, né, ele vai estar aqui no nosso meio, que é o ar, e se eu coloco uma velocidade nele, então ele está em movimento. Então é isso que a gente está estudando, né? Escoamentos de fluidos ao redor de corpos imersos, né? Então, se eu tiver um fluido escoando e eu tiver o meu corpo parado, ou, né, escoamento quando eu tenho o fluido parado, mas o corpo em movimento. Beleza? A gente está trabalhando com um movimento relativo entre os dois. Então, sempre que existir um movimento relativo entre um corpo sólido e um fluido que está ao redor de todo esse corpo, o corpo vai experimentar uma força resultante F. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos supor que esse objeto está no meio da água e eu estou movimentando ele nesse sentido. Então, como eu tenho aqui um movimento relativo entre o meu corpo e o meu fluido, eu vou ter uma força atuando aqui, que vai fazer com que o quê? Que não vai permitir que o meu corpo ele consiga se movimentar sem nenhum problema. Que força é essa? Então a gente pode decompor essa força, que sempre vai existir quando eu tenho um corpo que tem um movimento relativo em relação a um fluido. Então eu posso decompor essa força em força de arrasto e força de sustentação. Qual que é a diferença entre elas? Então, força de arrasto é bem simples. É uma força paralela à direção do movimento, contrária ao movimento. Beleza? E a força de sustentação é uma força perpendicular à direção do movimento. Certo? Beleza? Então, arrasto, uma força contrária ao movimento, sempre paralelo, e sustentação, uma força perpendicular à direção do meu movimento. Ok?
Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com essas forças, tá? É muito difícil a gente conseguir determinar essa força F. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando resultados experimentais para isso. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai ver primeiro a força de arrasto e depois a força de sustentação, ok? Então, vamos lá. Força de arrasto. Então, um corpo encontra resistência quando é forçado a se mover através do fluido. Tá? Então, arrasto é o quê? Força sobre um corpo que atua paralelamente em direção do movimento. Então, uma maneira bem simples de pensar nisso, né, é quando você está dentro do carro e daí o carro está em movimento, você coloca a sua mão para o lado de fora e deixa deixa o ar ficar acertando a sua mão. Você vai ver que você tem ali uma dificuldade para mover a sua mão. Então, pensa assim, do lado de fora do carro, a resistência é muito maior do que quando você está dentro do carro com o vidro fechado. Isso é um exemplo da força de arrasto atuando, tá bom? E a gente já viu essa força de arrasto em algumas aulas anteriores, né? Então, a gente trabalhou com essa força anteriormente. Então, vamos lá. Um jeito bem simples da gente pensar, de conseguir mais ou menos encontrar essa força de arrasto, né? Um experimento que seria possível fazer, é o seguinte: se a gente tiver aqui uma mola, um corpo na extremidade, e daí eu coloco aqui um fluido com uma determinada velocidade, ou eu movo esse corpo com uma determinada velocidade dentro do meu meio, né? Então, eu vou achar o quê? A força que vai estar atuando para manter, né? A força que vai estar atuando aqui para dificultar o meu movimento, né? Vai ser o que? Se eu estiver trabalhando com um sistema massa-mola. Então, o sistema massa-mola, né, vai ser a nossa constante K vezes a nossa deformação X aqui que teve. Então, eu consigo achar a nossa força de arrasto de uma maneira bem simples. Lógico que no caso real a gente acaba não atuando dessa maneira, né? A gente acaba utilizando alguns equipamentos para fazer essa medição de uma maneira bem precisa, mas uma forma de entender, e se quiser testar é só fazer isso aqui, beleza? Então vamos lá. Só que o que acontece? Na maioria dos casos, né, o arrasto ele acaba sendo um fenômeno que ocorre indesejado. Por quê? Então, se a gente pensar num carro em movimento, né, eu tenho o meu carro em movimento, quanto maior a resistência, né, que nesse caso seria o meu arrasto, mais difícil é para eu me movimentar e mais combustível eu gasto. Tá? Então, em muitas situações, né, a gente vai ter que o arrasto, na verdade, é algo indesejado. Por quê? Porque ele é contrário ao nosso movimento. Okay? Então, vamos lá. Igual eu falei anteriormente, a gente já tinha visto o arrasto quando? Então, a nossa força de arrasto, FD, força de arrasto sobre uma esfera lisa. Então, a gente viu esse caso, né, a força de arrasto sobre uma esfera de diâmetro D, movendo-se por um fluido viscoso e compressível com uma velocidade V, massa específica ρ e viscosidade μ. Então, esse era o meu fluido tinha velocidade V, massa específica ρ e viscosidade μ. Quando que a gente viu isso? A gente viu isso quando a gente estava trabalhando lá com o teorema de Pitt-Buckman, tá bom? Então, a gente tinha visto lá atrás que nossa força de arrasto era uma função do diâmetro da minha esfera, da velocidade, da viscosidade e da massa específica. Tá? Então, quando a gente aplicou o teorema, a gente encontrou esses dois grupos adimensionais, né? FD, força de arrasto, dividido pelo ρ v² era igual a uma função F2, né? ρ VD sobre μ. Né? Então, esse termo era a função desse termo aqui. O que acontece? A gente pode reescrever esse D². Por quê? A gente tem que D² é o quê? É proporcional à área transversal da minha esfera. Né? Então, eu tenho aqui a minha esfera e ao invés de ficar trabalhando com D², né, o nosso D aqui, eu vou ficar trabalhando agora com a minha área transversal. É só uma outra maneira de escrever. Então, eu escrevo agora a nossa força de arrasto dividido por ρ v² área
E agora, como eu fiz eu não estou mais trabalhando com d quadrado, estou trabalhando com área, então agora vai ser uma f3, né? Só isso. Que a função, f3 é a função de ρ d sobre μ. ρ d sobre μ é o quê? Número de Reynolds. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter aqui o quê? Que a nossa força de arrasto, Fd dividido por ρ quadrado, a área, é igual a uma função do número de Reynolds. Como que normalmente a gente acaba encontrando isso? Por resultados experimentais, né? A gente traça um gráfico, né, da força de arrasto, ρv dividido por ρ quadrado, área, em função do número de Reynolds. Aí a gente faz o quê? Roda um monte de testes semelhante a esse aqui, né? E a gente vai ter o quê? Diversos pontos em que Reynolds é o quê? ρd sobre μ. Então, se eu estou variando o Reynolds, basicamente, de maneira mais simples de pensar, eu estou variando a velocidade do meu escoamento. Então, eu vou aumentando a velocidade do escoamento e vou medindo como que vai aumentando o nosso arrasto. Beleza? Então, por mais que aquela equação que a gente encontrou, que Fd é igual a Fd dividido por ρ quadrado a é igual a uma função do número de Reynolds, a gente encontrou ela para uma esfera, ela é válida para o escoamento compressivo sobre qualquer corpo. Então, aquilo lá que a gente encontrou, né, Fd ρ quadrado a vai ser igual a uma função do número de Reynolds, vale para qualquer corpo, desde que a gente utilize um comprimento característico para o cálculo do número de Reynolds. Como assim? Se a gente está trabalhando com uma placa, vai ser o comprimento da placa. Se a gente está trabalhando com um cilindro, então é o diâmetro do cilindro. Beleza? Esse é o comprimento característico. Então, a gente pode escrever o quê? O coeficiente de arrasto CD é definido então como? Então, o CD é essa nossa função, né, que vai ser igual a força de arrasto dividido por 1 sobre 2 ρv quadrado a, em que o nosso coeficiente de arrasto é uma função do número de Reynolds. Beleza? O que acontece? A nossa força de arrasto total é a soma do arrasto de atrito e o arrasto de pressão. E CD continua sendo dependente apenas do Reynolds. Tá? Por que eu estou falando isso aqui, do arrasto de atrito e de pressão? Porque a gente vai ver alguns casos. Tá? O primeiro caso é uma placa plana paralela ao escoamento. Nesse caso, a gente só tem arrasto de atrito. Tá? Beleza? Então, devido aqui à nossa tensão cisalhante que a gente tem aqui do fluido. Tá? Então, a gente só tem aqui o atrito. Quando a gente vai trabalhando com placa plana perpendicular ao escoamento, então essa seria a minha placa, aqui está o meu escoamento. Nesse caso, eu não tenho arrasto de atrito, eu só tenho arrasto de pressão. Tá? Então, arrasto de atrito é sua mão do lado, você está lá, o carro em movimento, coloca a mão do lado de fora, a sua mão paralela ao sentido do escoamento, arrasto de atrito. Se você fizer assim, arrasto de pressão. E daí o que acontece? Tem o terceiro caso, que é a maioria dos casos, que é o que? Quando a gente está trabalhando com cilindros, esferas, um cubo, um pilar, então outros objetos em que a gente tem tanto arrasto de atrito quanto arrasto de pressão. Tá? Então, a parte do arrasto devido à tensão do cisalhamento na parede é chamada de arrasto de atrito, pois é causada por efeitos de atrito. Então, isso que eu falei. Então, a gente tem aqui o fluido escoando devido ao que a gente viu lá sobre camada limite, tensão do cisalhamento. Então, a gente tem aqui uma tensão de cisalhamento, né? Então, essa tensão de cisalhamento vai causar aqui nossos efeitos de atrito, tá? Então, pensa aqui, ó, uma camada em cima da outra, e daí elas em velocidades diferentes acabam causando aqui uma tensão de cisalhamento e causa o nosso arrasto de atrito. Quando eu estou trabalhando com a parte do arrasto devido à pressão, é chamado de arrasto de pressão. Então, bem simples. A pressão chega, bate na minha placa, esse seria o meu arrasto de pressão. Ok? Então, com qual que a gente vai começar? Caso mais simples, escoamento sobre placa plana paralela ao escoamento. Ok? Então, esse caso aqui. Como o gradiente
gradiente de pressão é nulo e como as forças de pressão são perpendiculares, o arrasto total é igual ao arrasto de atrito. Isso que a gente já tinha falado. O que vai ser o nosso arrasto? Nesse caso, vai ser a integral da superfície da nossa tensão de cisalhamento vezes o nosso dA. O que é o nosso arrasto? Está aqui, né? Então, o nosso FD aqui, né? Ele vai ser igual a tensão de cisalhamento vezes dA. Então, eu só peguei aqui o meu coeficiente de arrasto, substituí aqui a equação da integral aqui e eu fico então que o coeficiente de arrasto vai ser igual a força de arrasto sobre isso, tensão de cisalhamento vezes dA dividido por meio ou V quadrado. O que eu quero que vocês prestem atenção agora, tá? Nesse caso, como a gente está trabalhando com placa plana paralela ao escoamento, a nossa área é a área de contato do fluido com a placa, beleza? Quando a gente estiver trabalhando com placa plana perpendicular ao escoamento, a gente vai estar trabalhando com essa área. Quando a gente estiver trabalhando com cilindros, esferas e outros objetos, aí é outra área. Mais para frente eu vou mostrar, mas eu quero que vocês pensem o seguinte: arrasto de atrito, área em contato com o fluido, tá? Beleza? Então, a gente precisa encontrar o nosso CD e a gente viu que ele fica em função da nossa tensão de cisalhamento. Então, a gente pode utilizar o conteúdo, né, uma parte do conteúdo relacionada aqui com o coeficiente de tensão de cisalhamento, tá? Então, eu não apresentei essa parte, mas estou mostrando aqui, para quando a gente tem um escoamento laminar numa placa plana, então, no regime laminar, Reynolds menor que 5 vezes 10 na quinta, a gente tem que a tensão de cisalhamento dividido por meio ρ V quadrado vai ser igual a 0,664 Reynolds de x, tá? A raiz de Reynolds de x. Por que Reynolds de x? Reynolds de x é ρVx sobre μ, tá? Ou Vx sobre μ, em que x é o comprimento da placa. Então, eu estou analisando o x da placa de 0 até o meu comprimento L, beleza? Então, eu tenho aqui, ó. Então, tensão de cisalhamento igual a esse valor. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai reescrever CD, tá? Então, a gente tinha que CD vai ser igual, então, a integral da tensão de cisalhamento sobre dA dividido por meio com V quadrado A. Isso é o que eu tinha acabado de mostrar, tá? Aí eu vou fazer o quê? Substituir minha tensão de cisalhamento aqui. Quem que é minha tensão de cisalhamento? 0,664 vezes meio de ρ V quadrado dividido por raiz de Reynolds de x. Olha aqui, ó. Então, agora eu simplifico, né, os valores, e eu fico que o meu CD vai ser igual a 1 dividido por A, integral de área de 0,664 Reynolds de x elevado a menos meio vezes o nosso dA. Quem que é o nosso dA? O nosso dA é a nossa largura B vezes o nosso comprimento L. Então, A vezes B. Reynolds de x, olha aqui, Vx sobre μ, só substituir. E quem que vai ser o nosso dA? B vezes o nosso comprimento dx, em que x varia de 0 até L, ok? Então, simplifico os b's e ficaria aqui o nosso coeficiente de arrasto ia ser igual a 1 sobre L integral de 0 a L, 0,664, velocidade sobre μ elevado a menos 0,5 vezes x menos 0,5 dx. Faço a integral e eu vou chegar aqui, o meu coeficiente de arrasto vai ser igual a 1,33 μ dividido por VL. μ dividido por VL é 1 sobre Reynolds, certo? Então eu vou ficar com coeficiente de arrasto para escoamento laminar
numa placa plana, considerando o coeficiente de arrasto de atrito, é igual a 1,33 dividido pela raiz de Reynolds L. Reynolds L, VL, Ni. Aqui a gente substituiu, né? Lembra? Então, o que eu vou mostrar agora, basicamente, são outros coeficientes de arrasto, tá? Quando que esse aqui é válido? Esse aqui é válido quando a gente está dentro ali do regime laminar, certo? Lembrando que isso aqui, ó, para a gente não esquecer, CD é igual a FD dividido por meio ou V quadrado A. Então, por exemplo, se eu pergunto, tem uma placa, o escoamento é laminar, então você vai saber que CD é 1,33 dividido por raiz de Reynolds, e assim você consegue achar qual que é a força de arrasto que tem na placa. Então você vai fazer CD vezes isso aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ver agora os outros casos, né? Então a gente tinha regime laminar e agora vamos aqui para o camada limite turbulenta, quando a gente está trabalhando com Reynolds maior que 5 vezes 10 na quinta, mas nesse caso só até 10 na sétima, beleza? Lembrando que, vamos lá, só para lembrar, primeiro a gente tem o laminar, depois o início do turbulento e depois o turbulento, certo? Então a gente trabalhou, a gente já viu para essa região, agora a gente está vendo daqui para cá, ok? Então, mesma coisa, tá? Então, para quando a gente tem essa região turbulenta, a gente tem o nosso coeficiente de tensão e cisalhamento, que vai ser igual a isso aqui. A gente vai fazer o mesmo processo, né? Substitui a tensão de cisalhamento aqui na minha integral, resolvo igual eu resolvi aqui e, nesse caso, a gente vai chegar aqui, o CD vai ser 0,0742 dividido por Reynolds de L elevado a 1/5. Quando que isso é válido? 5 vezes 10 na quinta até 10 na sétima, ok? Qual que é o detalhe? E se eu estiver trabalhando agora com um Reynolds muito maior? Por exemplo, se eu estiver chegando ali no 10 na nona, né? Ou se às vezes eu chego aqui no 5 vezes 10 na nona, né? Por mais a gente usa essa solução aqui, tá? Aqui foi baseado unicamente em resultados experimentais, tá? Não veio disso aqui, então o autor ele rodou alguns testes experimentais e conseguiu encontrar que o coeficiente de arrasto numa placa plana para Reynolds entre 10 na quinta e 10 na nona ia ser igual a isso aqui, tá? 0,455 dividido por log de Reynolds L elevado a 2,58, tá bom? Mas qual das duas eu vou utilizar? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um gráfico em que vai ficar claro que entre 5 vezes 10 na quinta e 10 na sétima, os valores são bem semelhantes, tá? Não tem muita diferença ali não, ok? E daí eu vou fazer uma pergunta. Vamos supor então o seguinte, vamos supor que a gente está analisando uma placa que chega mais ou menos até aqui só, Peguei todo o laminar, mas peguei uma partinha aqui de transição, tá? Ou, por exemplo, eu estou trabalhando com um número de Reynolds de 5 vezes 10 na quinta, né? Que é bem nessa região, ou até aqui, vamos lá, 6 vezes 10 na quinta, 7 vezes 10 na quinta, tá? Então, essa região que ficou ele ficou grande parte dentro do laminar, mas tem uma parte ainda na transição. Então, cai nesse caso aqui, camada limite, inicialmente laminar, e passa por uma transição, tá? Mas professor, não acontece isso em todos os casos? Sim, eles vão começar no laminar, depois vão passar por transição, mas daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês que mostra que, utilizando essas equações, né, para quando a gente está com uma Reynolds muito alta, ela vai ter um resultado muito próximo disso, tá? Dessas duas aqui. Quando que eu uso essa aqui? Para quando eu estiver ali numa região mais ou menos aqui assim, né? Eu deixei de ser laminar, mas ainda não estou tão turbulento, tá? Então eu faço um ajuste de curva, então eu tenho que ajustar o meu CD.
Por que isso? Então, para a gente conseguir fazer uma transição suave entre o que mostra esse resultado e esses resultados, tá? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só fazer um desenho aqui e daí vai ficar um pouco mais claro essa transição suave, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó. A gente tem aqui CD e Reynolds, tá? E daí aqui, ó, a gente vai ter esse gráfico aqui, Reynolds menor que 5 vezes 10 na quinta. E aqui é o nosso 10 na quinta. Opa, aqui é mais ou menos 2 vezes 10 na sexta. Tá? E aqui em cima, eu vou ter o turbulento. Tá? Então eu tenho aqui aquele que é válido para 5 vezes 10 na quinta e aqui 10 na sétima. Tá? 10 na quinta é justamente aqui, ó. Então, se a gente olhar, ó, essa curva é dessa equação, essa curva é dessa equação. Bom, mas se eu estiver trabalhando aqui com 10 na quinta, ele vai dar um salto desse tamanho no CD? Não, não é bem assim. O que a gente está fazendo com isso aqui? A gente está fazendo isso aqui, ó. De modo que eu tenho uma transição suave entre o que passa dessa curva para essa curva, ok? Então, eu faço um ajuste no meu CD em que, se eu estiver pensando em trabalhar com essa equação, eu faço um ajuste assim. Se eu estiver trabalhando com essa equação, eu uso essa outra aqui, tá? Beleza? Então, esse aqui é para quando eu estou aqui, ó, nessa região aqui, tá? Então, esse gráfico aqui, ó, ele retrata bem o que eu estava explicando. Então, ó, aqui a gente tem um gráfico de CD pelo número de Reynolds. Essa curva aqui em azul é CD igual a 1,33 sobre Reynolds sobre raiz de Reynolds, que é para o escoamento laminar. Aqui a gente tem para o turbulento 0,0742 dividido por Reynolds elevado a 1/5, que é entre 5 vezes Reynolds, entre 5 vezes 10 na quinta e 10 na sétima. E em vermelho aqui a gente tem esse último CD aqui, que é aquele que tem um valor exato, que vale até 10 na nona, ok? E a gente tem esse que eu comentei agora por último, né? O último caso ali, que era o que? Quando eu começo no laminar, mas ainda tenho ali uma parte da transição e turbulento, né? Então, ele seria o que? Essa curva aqui em verde, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu pego aqui, a partir do momento em que fica 5 vezes 10 na quinta aqui, tá? Eu pego aqui os 5 vezes 10 na quinta, e se a partir de 5 vezes 10 na quinta ele já virasse transição, então olha só, ia dar um salto. Então, ao invés de fazer isso, essa curva mostra o quê? Que a gente tem aqui uma transição suave. Então, a gente teria esse comportamento aqui, ok? Beleza? Então vamos lá, vamos resolver um exemplo aqui que daí vai ficar um pouco mais claro, e nesse exemplo eu vou usar essa equação e essa equação aqui, tá bom? Então a gente tem um navio que se move na água do mar. A gente vai aproximar esse navio para esse caso aqui, tá? Beleza? E o que eu quero saber é, determine a potência necessária para vencer o arrasto devido ao atrito. Por que eu tenho que deixar isso bem claro aqui, devido ao atrito? Por quê? Porque se a gente pensar no que a gente já viu, né, o barco estaria se movendo nessa direção, então ele ia vivenciar, né, o arrasto de atrito, mas também ia ter um arrasto de pressão. E eu ainda não ensinei como que resolve considerando esses dois casos. Então, estou simplificando aqui, gente. Nesse caso, eu estou considerando que não existe arrasto de pressão
e a gente vai resolver ele apenas com o atrito, ok? Então, se a gente resolver ele apenas com o atrito, o que a gente teria? A gente teria essa região aqui, lateral, a região lateral do outro lado e a região da parte de baixo. Então, eu poderia aproximar esse caso para o quê? Arrasto numa placa plana, comprimento L e largura o quê? D desse lado, B desse aqui e D desse outro lado. Ok? Então, a gente aproximou isso aqui, como eu estou trabalhando só com arrasto de atrito, para uma placa plana. Então agora fica bem mais fácil trabalhar. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Qual é o meu número de Reynolds? Reynolds é V vezes o, lembrando que aqui dá velocidade, comprimento L, lembrando que, né, dividido por μ. Então, faço a conta, vou chegar aqui no número de Reynolds, é 1,76 vezes 10 na nona. O que eu vou fazer agora? Bom, meu objetivo é achar a minha força de arrasto. Para isso, eu preciso achar o meu CD, certo? O meu coeficiente de arrasto. E eu vou achar ele utilizando duas equações. Então, vamos lá. Como é 10 na nona, então eu vou utilizar a equação que é válida para 10 na nona, que é essa aqui. Então, 0,455 dividido por log de Reynolds elevado a 2,58. Isso vai ser aproximadamente 0,00146. Ok? E se eu resolver ele agora com a transição, né? Aquela equação que eu mostrei ali agora por último, né? Então a gente fica com a mesma coisa, né? 0,455 dividido por log de Reynolds na L elevado a 2,58 menos 1,610 Reynolds na L. Isso aqui vai ser também aproximadamente 0,0146. Então os valores são muito próximos, então acaba não fazendo muita diferença em qual equação é utilizar. Se a gente olhar o gráfico, a gente vê que esse comportamento realmente acontece. Se tivesse dado, por exemplo, nessa faixa aqui, entre 10 na sexta e 10 na sétima, né? Eu poderia utilizar essa equação ou a de transição, né? Então, quando a gente está trabalhando aqui nessa região aqui, o ideal é a gente utilizar a de transição, mas que emprega essa aqui. De 10 na sétima para frente, como vocês podem ver, ó, não faz muita diferença. Então, essa aqui é mais simples. Então, achamos o nosso CD e agora falta achar a nossa força de arrasto, certo? Quem que é a minha força de arrasto? CD vezes a área dividido por 2 o V quadrado, certo? Isso aqui, se a gente substituir, quem que vai ser minha área? A área é L vezes 2D mais B, né? Então, se a gente substituir os valores da área aqui, é 360, D é 25 e B é 70. Então, a gente vai achar que a nossa força de arrasto vai ser igual a 1,445 meganewtons. E daí, o que ele está pedindo? A potência. Bom, potência é igual a força vezes a velocidade. Então, a gente vai ter 1,445 vezes a nossa velocidade, que é de 6,69. Isso vai ser igual a 9,667 megawatts. Beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo utilizando aqui essa parte de arrasto devido ao atrito. Tá bom? Então, vamos ver agora um pouquinho sobre o arrasto devido à pressão e depois o combinado.